Olá pessoal, tudo bem? Tô um tempo aí sem postar vídeo, né? Faz mais de 2 meses. Fiquei meio fora, afastado. Mas um caso, né, que estourou assim, digamos, essa semana na mídia esportiva, acho que me chamou bastante atenção, chamou a atenção de todo mundo, me motivou a fazer esse vídeo. Rapidinho, não vai ter edição nem nada, só pra falar, né? Porque eu acho um assunto que vale dar uma palavra sobre, dizer algo. É, acho que vocês já sabem, o caso Cuca, né? É, foi contratado como novo técnico do Corinthians e desde a época que estava só rumor seria ou não, cresceu uma onda de protestos contra ele, da própria torcida do Corinthians, né, que é uma torcida muito engajada com causas sociais, tem um time de futebol feminino que é o de mais sucesso nesses últimos anos, muitos protestos da torcida, os próprios jogadores do time de futebol feminino do Corinthians protestaram contra a ida do Cuco, o técnico desse time feminino também, e o Cuca ainda assim foi contratado, e só durou dois jogos pelo Corinthians, porque a pressão da torcida foi muito grande, a pressão da mídia também muito grande, e ficou insustentável a estadia dele lá no Corinthians. Mas por quê? O que que motivou isso? O que motivou isso foi que, muitos anos atrás, quase 40 anos atrás, em 1987, né, porque ele ainda era jogador de futebol, o Cuca ele teve um envolvimento num caso de abuso em grupo de uma menor, não aqui no Brasil, mas na Suíça. Na época ele era recém-chegado ao Grêmio e estava fazendo uns jogos de pré-temporada, né, na Suíça, e houve esse caso. O Cuca ele foi entrevistado, a mídia foi bastante em cima dele, e ele disse numa entrevista coletiva que não foi bem assim, que ele estava sendo injustiçado, que a menina não reconheceu ele e tudo mais. Eu vou contar a história aqui do caso, mas eu já posso adiantar para você que quase tudo que ele falou ali foi uma grande mentira. Uma grande mentira. Você não esperar com. Dificilmente um acusado ele se entrega assim, né? Ainda mais de um crime desse. Mas tudo que ele disse ali foi mentira. O que aconteceu, voltando? Em 1987, né, ele estava ele e mais outros 3 atletas do Grêmio estavam dentro de um hotel suíço, o quarto 204, e três jovens, né, teriam subido até o quarto para pegar a camisa do Grêmio, flâmulas do Grêmio, algum brinde assim. Uma menina e mais outros dois meninos. Nesse quarto estavam o Cuca, outros 3 atletas do Grêmio, acho Fernando, China e mais um de qual não estou me. Fernando, China, Fernando, Eduardo, Henrique e Cuca. Isso, consertando. Cuca, Eduardo, Fernando e Henrique. Estavam no quarto. Esses jovens, essas crianças, bateram lá no quarto. Eles afastaram os outros dois meninos, eles expulsaram-os do quarto, prenderam a menina ali dentro. Um deles ficou de vigia para impedir que outras pessoas entrassem, e outros 3 abusaram da moça ali dentro do quarto. Ele teve, sim, o Grêmio mandou advogado, eles conseguiram liberdade provisória, voltaram para o Brasil. Em 1989, eles foram condenados por uma pena ridícula, 15 meses em reclusão
Mas como eles já estavam aqui no Brasil e o Brasil não tinha, não tem acordo de extradição. O Brasil não extradita pessoas que nasceram aqui, que têm a naturalidade brasileira, acabou prescrevendo o crime e ele ficou impune. Ele chegou a dizer que a menina não reconheceu ele e tudo mais, só que isso é uma mentira. É uma mentira. Eu vou deixar o link aí na descrição, mas é uma mentira. Foi encontrado sêmen dele na moça. E ele, mesmo ele, na época, assim que eles voltaram ao Brasil, ele chegou a dar uma entrevista, tem aspas dele, dizendo que ele basicamente admitindo que fez o que fez. Ele disse que a menina parecia ter 18 anos, coisa nojenta. Disse que a menina parecia ter 18 anos como se fosse justificativa para alguma coisa, que ela era muito grande e tal. Um dos outros envolvidos chegou a dizer que ela saiu muito alegrinha do quarto, que não foi um abuso nem nada do tipo. Uma coisa nojenta. Ou seja, o Cuca, ele cometeu esse crime. Cometeu esse crime. E as pessoas falam assim, por que só agora que foram reclamar, não sei o quê? Muitos corintianos, assim, uma grande parte da torcida do Corinthians foi veementemente contra e barrou a contratação, mas tem uma parte que diz, mas é perseguição contra o Corinthians. Eu acho assim, acho que é um motivo de orgulho para o corintiano ser justamente o clube que falou assim, não, isso não vai acontecer. Ser justamente a torcida que não deixou isso acontecer. Para mim, isso é um motivo de orgulho para o Corinthians. Porque o Cuca, no caso, as pessoas disseram, tá querendo estragar minha vida. Roger Guedes ali disse que era um ataque desumano. Olha só, o que ele cometeu um crime bárbaro, um crime hediondo. Ele não cumpriu pena, mesmo a pena sendo ridícula, ele não cumpriu pena, ele veio para o Brasil, fez uma carreira sólida, chegou até a jogar na Europa, na Espanha, conseguiu um dinheiro e conseguiu contatos. Esses contatos permitiram ele se tornar técnico e passou em grandes clubes do futebol brasileiro. Ele ficou milionário e sem ser cobrado por esse crime. Só agora, em 2023, a gente está cobrando de fato dele, porque a coisa estourou, voltou a surgir na mídia. E só agora a gente está cobrando dele, tipo assim, não tem mais como ele cumprir a pena, mas estamos só falando assim, chega, né? Tá bom. Algum tipo de retorno por você ter feito o que fez, você merece ter algum. Tipo assim, não treinar mais nenhuma equipe grande. No mínimo isso. A moça sofreu com depressão, chegou a tentar suicídio. A vida da moça foi estragada para sempre. Ele viveu como quis, ele formou família, teve até filhas, enriqueceu. Ou seja, ele cometeu um crime bárbaro e em nenhum momento da vida dele ele sofreu qualquer tipo de represália por ter feito aquele crime. Nunca. E acho que parte disso também tem muito a ver com a forma como a nossa imprensa tratou o caso. Assim, tem principalmente integrantes da mídia gaúcha falando que era uma pedra, diminuindo o caso, dizendo que a menina é interesseira, e foi basicamente essa versão que eles contaram aqui, que se espalhou por aqui. Ou seja, um machismo muito grande. Essa é uma coisa que é além do machismo, até uma falta completa de moral, de senso, de empatia, que o seja. E a imprensa foi conivente totalmente com isso. Quer dizer, não a imprensa mais recente, porque tem muito membro da imprensa hoje que nem era nascido na época que isso ocorreu, era criança. Mas tem muita gente que trabalhava já na imprensa e que não trouxe isso à tona, não se deu o trabalho de trazer isso à tona. Ficou totalmente com a versão dos acusados e não tentou ir atrás do principal, da vítima, ir atrás do advogado. Só agora, em 2023, foram tentar
contato com o advogado. A equipe do All Sports entrou em contato com o advogado. Você vê que essa história toda sobre o caso do Sêmen, isso surgiu por um perfil no Twitter, que nem de jornalista é. Ou seja, é uma mancha muito grande no nosso jornalismo. No jornalismo esportivo, principalmente feito pelos homens, que não se deram trabalho de ir atrás desse caso, de investigar mais. E deixou um cara que era condenado por abusar de uma criança de 13 anos ter esse reconhecimento, ter essa mídia, ser até mesmo comentarista em um canal muito importante da TV. Ou seja, e as pessoas ainda tentam atacar as jornalistas mulheres, dizendo assim, como é que você estava ali no teu trabalho, o que tu não falou nada? Tipo, você acha que ela tem algum poder para isso? Mesmo tem diretoras mulheres, jornalistas mulheres importantes, mas tipo assim, o grosso da cadeia de comando é formado por homens. E homens protegem outros homens, em muitos casos, na maioria dos casos. Ainda mais quando se pode ter algum retorno com isso. E os homens não se deram ao trabalho, os jornalistas homens, os diretores homens não se deram ao trabalho de ir atrás disso e de dar e ao menos ter um segundo pensamento assim, tipo, talvez não, olha como é que vai trazer um cara desse? Olha o que ele cometeu, ele nem pagou pelo crime dele. Assim, e aí teve aquela situação da torcida dos jogadores do Corinthians indo abraçar o técnico, indo abraçar ele, Roger Guedes dizendo que ele foi atacado de forma desumana. Tipo assim, e ainda atacou a Ana Thaís Matos. Tipo assim, é uma coisa engraçada. Eu nem me lembro de uma declaração tão enérgica da Ana Thaís Matos sobre esse caso. Mas ele escolheu atacar justamente ela. Coincidência? Foi só por ter sido o primeiro nome? No caso de abuso sexual e ter justamente atacado uma jornalista mulher. O que é isso? Em que, assim, é um desgaste que isso dá para todo mundo que é fã de esporte, fã de futebol. Você vê que esse meio é um meio lotado de declarações desse tipo, ações desse tipo, que teve por muito tempo um jornalismo totalmente conivente, que aceitava totalmente essas condições, alguém assim, alguém agia assim. Se vocês lerem a matéria da época, é uma coisa nojenta, dá vontade de vomitar, dá náusea, assim, falando sério. O modo como eles tratam a menina e o modo como eles tratam os acusados é de revirar o estômago. Mas assim, o que eu quero dizer com esse vídeo, essa declaração? O Cuca, ele não é inocente. Essas histórias de que ela não reconheceu ele é mentira. E dizer que ele jurar pela santa dele, etc., é outra mentira, porque ele tem declarações dele na época dizendo, basicamente admitindo que participou. E é o mínimo que a gente pode fazer. A gente não está estragando a vida do Cuca, lembrando disso. Não está estragando a vida do Cuca. A gente está dando um décimozinho de uma represália, porque ele já está rico, ele já fez a vida dele. Ele já é um senhor idoso, ele já está rico, tem reconhecimento, tem mídia, já tem dinheiro, tem tudo. Só agora, em 2023, ele está falando assim, cara, melhor não, entendeu? Fica no ostracismo um pouco. Não estamos querendo matar o Cuca. Não é isso. É exigir um pouquinho de represália para alguém que cometeu um crime tão brutal, não pagou nada, não pagou nada. Ficou esses anos todos impune e vai continuar impune, porque o crime prescreveu. É só isso que se pede. Aí foi falando de lacração. Gente, pelo amor, que lacração é essa? É um caso de abuso sexual contra uma criança, não é possível. Que negócio é esse de lacração? Isso está acima dessas coisas. É uma besteira trazer isso à tona. Fazer, é lacração, estou querendo lacrar, isso aqui. Negócio ridículo. Negócio ridículo dizer que é isso. Foi um caso de abuso sexual de uma menina de 13 anos de idade. 13 anos de idade. Assim, pensa nisso. Tenha um pouco de empatia. Tudo que o Cuca disse era uma grande mentira. Ele foi acusado, ele foi condenado e não foi à revelia
O Grêmio mandou advogados para a Suíça, teve um julgamento normal, ele foi condenado, só que ele estava no Brasil, ele não foi extraditado, ele ficou impune. E a imprensa, parte da imprensa masculina, que é grosseiramente masculina, foi por muitos anos conivente com isso. A matéria do caso saiu na Placar, que era a maior revista esportiva da época, saiu no Zero Hora, deu no O Globo. Ou seja, tem gente que por muito tempo sabia disso e não se deu o trabalho de ir atrás. Esse caso é uma mancha muito grande no nosso esporte e no jornalismo esportivo. E pessoas falam assim ainda, mas não estourou antes, porque muita gente foi colocando terra em cima e deixou passar. E isso foi errado. E acho que todas as pessoas que estão na imprensa durante esse período, que já eram nascidos, já estavam trabalhando, que deixaram isso, eles devem também uma declaração, uma desculpa. Alguns jornalistas, até mais novos até que isso, deram declarações de desculpas e tudo mais. Mas é isso, é um caso hediondo que a gente só está cobrando um tiquinho assim da represália merecida. Um tiquinho. Assim, a gente só tá falando, agora que você já tá milionário, podre de rico, com muita mídia, já fez a sua vida, estragou a vida de outro ser humano, agora fica no ostracismo um pouco, já que você passou impune todos esses anos. É só isso que a gente está pedindo. Não é nada demais. Não é injusto, não é desumano. Pelo contrário, desumano foi o que aconteceu com essa menina lá na Suíça. É isso, gente. É só um pequeno desabafo, uma explicação. A gente se vê e espalhem isso. Que a versão do Hulk é uma mentira, que tem provas sim que ele participou, tem declarações dele dizendo que participou. A gente precisa espalhar a verdade, né? Dizem que a verdade nos libertará. Então, espalhem as versões verdadeiras, espalhem a verdade que, já que essa menina ela não teve justiça na época que aconteceu, pelo menos que agora a gente possa tentar o mínimo, né? Correr atrás de um mínimo de justiça, digamos.